Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui no canal com você para deixar uma mensagem preciosa da parte do Senhor para o teu coração. Hoje eu gostaria de falar com você sobre um tipo de depressão específica que eu não sei se você já ouviu falar nesse termo, sobre a depressão atípica, conhecida também como a depressão sorridente. Eu vim trazer esse tema para você hoje porque eu já passei por esse momento com a minha mãe. A minha mãe, hoje eu entendo que ela passava por esse tipo de depressão. E eu acredito que também em algum momento da minha vida eu também já passei por esse tipo de depressão. Hoje eu conheço esse tipo de depressão porque eu me aprofundei mais no assunto, mas antes eu não conhecia nem o que estava acontecendo comigo, nem o que estava acontecendo com a minha mãe. Infelizmente a minha mãe já não está mais entre nós. A minha mãe, ela faleceu já tem um tempinho, já tem uns 18 anos mais ou menos. E eu sinto muito por não ter entendido essas questões nas quais ela passava, e hoje, se eu tivesse esse entendimento, teria um pouquinho mais de paciência, teria um pouquinho mais de entendimento à pessoa dela e os sentimentos dela também. Mas fazer o quê, né? Nós só temos que pedir a Deus que conforte nossos corações para aquelas pessoas que perderam seus entes queridos por causa da depressão. Sim, porque a depressão, ela mata. Alguns sintomas da depressão são isolamento social, perda de apetite. Algumas pessoas, elas chegam até a querer tirar a própria vida. Isso já aconteceu com muitas pessoas que eu conheço. Como eu falei para vocês, já aconteceu com a minha mãe, aconteceu comigo também, mas eu vou deixar a minha história para um outro vídeo, para uma outra oportunidade. Eu quero falar com você sobre a depressão sorridente. Às vezes tem pessoas que estão do seu lado, pessoas que estão aí no mesmo ambiente que você, ambiente familiar, ambiente de trabalho, e às vezes você não sabe que essa pessoa passa por depressão, às vezes até profunda, porque ela não quer demonstrar. Era o caso da minha mãe. A minha mãe era uma mulher muito alegre, vivia sorrindo, vivia dando gargalhadas, e o final dela foi um pouquinho triste porque ela morreu de depressão. Ela se entregou realmente. Os últimos momentos da vida dela eu não estava com ela. Gostaria muito de estar, né, de ter estado com ela, quase que não sai. Mas, segundo relatos, ela realmente se entregou, ela pediu a morte, ela teve várias complicações de doenças que foram se agravando por conta da depressão. O laudo médico dela não foi diagnosticado como depressão, mas segundo relatos de pessoas que estavam com ela nos últimos momentos de vida, me relataram que realmente a minha mãe se entregou, ela não quis mais viver por conta de um acontecimento familiar que ocorreu na época. Deixou ela muito triste, ela muito desanimada, ela ficou muito decepcionada com uma situação que aconteceu, e assim ela se entregou. Mas durante a vida toda, minha mãe sempre foi muito alegre, uma pessoa que levantava o astral de todo mundo. Aonde ela estava, o ambiente era aquele ambiente muito feliz, e as pessoas gostavam muito de estar na presença dela. Mas minha mãe teve uma história muito triste. Ela ficou viúva muito cedo, aos 27 anos. Na época tinha eu e a minha irmã. Nós somos... a diferença da nossa idade é de 2 anos. Hoje nós temos uma terceira irmã, que ela é mais nova, e ela veio de um segundo relacionamento da minha mãe. Mas na época éramos só eu e a minha irmã mais velha. E ela sempre se demonstrou muito forte. Raramente eu posso dizer que eu via minha mãe triste, raramente eu posso dizer que eu via minha mãe sem aquele vigor, sem aquela energia para trabalhar. Acordava cedo, aprontava para poder trabalhar. Quando era 7 horas da manhã, tudo já estava tudo arrumado, a comida pronta. E aquela pessoa resolvedora de problemas, e aquela pessoa nos quais nós chamamos de guerreira, né? Hoje eu entendo que guerreira vive em guerra. Mas era esse o perfil da minha mãe. Então, assim, raramente eu via uma demonstração de fraqueza, raramente eu via uma demonstração de que ela também não estava errada, porque ela queria estar certa o tempo todo. Ou seja, uma Mulher Maravilha nos tempos atuais, né? Infelizmente,
fui vencida pela depressão. E assim como a minha mãe, eu atendo muitas mulheres hoje que relutam e não demonstrarem que estão depressivas, porque elas têm demandas diárias, elas têm obrigações diárias, elas têm que se posicionarem. Muitas são mães solos, muitas são mães que tomaram para si a responsabilidade da casa, mesmo estando casadas. Mas hoje eu vim falar para você, não seja esse tipo de mulher, demonstre sua fraqueza. Fale para as pessoas quando você não estiver bem. Fale para as pessoas quando você estiver se sentindo fraca, quando você quiser ficar isolada um pouquinho só, não muito tempo. Porque um dos sintomas também da depressão tradicional, né? É o isolamento social. Nós queremos ficar isoladas, não queremos ver ninguém, porque isso é um sentimento de vergonha. Muitas não querem demonstrar, perdão, para as pessoas que estão passando por aquele momento, porque no caso da minha mãe, como ela era uma mulher muito forte, muito determinada, muito certa daquilo que ela queria, daquilo que ela estava fazendo, então aquele estado dela depressivo trazia para ela uma vergonha sem fim. Mas se você tiver numa depressão tradicional, daquela que você realmente quer se isolar, daquela que você não quer se alimentar, não quer se cuidar, tenha o mesmo cuidado sobre a depressão sorridente, sobre a depressão atípica. Porque tanto uma quanto a outra podem te levar à morte. Às vezes não literalmente a morte física, como foi o caso da minha mãe, mas a morte espiritual. Aquela morte que você não quer mais ter contato com ninguém, mas também não tem coragem de tirar sua própria vida. Você não se entrega totalmente, como foi o caso da minha mãe, mas você vive vegetando. Para você tanto faz como tanto fez. Se você tem também tá bom, se você não tem tá bom. Se as pessoas te tratam bem, tá bom para você, se também não te tratam. Ou seja, você vive indiferente. Você vive numa frieza emocional muito grande que é praticamente uma morte. Então, se você hoje, mulher, se encontra nesse período de tristeza, nesse sentimento que às vezes você não sabe a quem recorrer ou o que fazer, eu vou te dar um conselho. Busca o Senhor. Ele vai te dar a direção. Ele vai te mostrar o caminho que você deve seguir. Porque eu estive num lugar depressivo, achei que fosse morrer, desejei a morte, mas hoje eu estou aqui para mostrar para você e para falar para você que isso tudo passa. Claro que nós temos ajuda de pessoas, nós temos que buscar sim um apoio terapêutico, uma rede de apoio, nós temos que buscar medicamentos caso necessário, profissionais. E não temos que ter preconceito de profissionais, porque às vezes as pessoas pensam que psiquiatra é médico de doido, não é. Ele vai te receitar o remédio certo para você parar, para você passar por esse processo, para você produzir algumas substâncias que talvez estejam carentes dentro de você. Mas o conselho que eu te dou principal, busque a Deus. Porque independente do tipo de depressão que você tiver, do tipo do estágio que você tiver depressivo, que às vezes pode ser uma depressão, né, que existem depressões moderadas, mais graves, e às vezes aquelas que estão começando, que não são tão graves assim. Mas independente se ela for não tão grave ou já estiver em estágio avançado, ajoelhe no seu quarto e fale para o Senhor, coloque diante dele tudo aquilo que você está sentindo. Fale para o Senhor, eu não aguento, eu não suporto mais, eu não consigo, eu não sei como passar por isso. Que eu tenho certeza que Ele vai te dar o caminho certo e nele é que você vai encontrar a cura verdadeira, a libertação que você precisa, porque nós nascemos para vivermos a glória de Deus, para vivermos a felicidade, não sobrevivermos, não nos arrastarmos na vida. Nós nascemos para brilhar, para vencer. Claro que vamos passar por dores, por sofrimentos, mas a nossa vida é para honrar o nome do Senhor. Então, o meu desejo é que você possa entender que
Esse período vai passar, esse momento vai passar. Volto a falar para você. Deus me permitiu passar por um momento trágico que me levou à depressão, mas eu fui curada. No nome de Jesus eu fui curada, estou curada, e hoje eu falo para você. Não tem nada que aconteça na nossa vida que Deus não saiba, não cai uma folha de uma árvore sem a permissão dele, que se ele permitiu que você esteja passando por esse período, por esse processo, é para te ensinar alguma coisa, eu tenho certeza. Então não fique aí prostrada, não fique aí desanimada, achando que não tem cura, que você vai ficar 5, 15, 20, 30 anos em depressão, como tem pessoas que eu atendo que já estão 20 anos na depressão. Mas não pense que Deus quer isso para você. Pelo contrário, Ele quer que você viva, para você testemunhar aquilo que Ele fez e Ele fará, ou já está fazendo na sua vida. Amém? Até a próxima, e que o Senhor possa curar, o Espírito Santo possa entrar na sua mente agora, no seu coração, e trazer vida para você, assim como Ele soprou vida nas narinas de Adão, naquele primeiro momento. Eu sei que Ele vai soprar hoje na sua vida o sopro, o fôlego de vida, para que você entenda que você é uma obra-prima dele, você é a coroa da criação e precisa viver o propósito dele na sua vida. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.